Nesse momento, nós vamos convidar o pastor Rogério, que estará nos trazendo a palavra de Deus nesta manhã. Não precisamos de apresentações, né? Todos os irmãos conhecem o pastor Rogério, nosso professor da IBD, né? E que hoje vai nos trazer a palavra de Deus mais uma vez nesta manhã. Estejamos aí, né? Em espírito de oração, pedindo a Deus que a mão do Senhor, né? Continue sempre sobre a vida do Senhor, pastor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, em nome de Jesus, nós continuamos, ó Deus, adorando e bendizendo o Teu nome nesta manhã, e entregamos, ó Deus, o Teu servo, pastor Rogério, em Tuas mãos. Que o Senhor use o Teu servo segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, e que ele, ó Deus, mais uma vez se permita, ó Deus, ser usado pelo Senhor. Que ele seja, ó Deus, simples, ó Deus, como Tu és, sábio, ó Deus, como Tu és, e que a Tua mão esteja revestindo o Teu servo. Que mais uma vez ele seja boca do Senhor aqui neste lugar, e que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam, ó Deus, abertos a ouvir a voz do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do Teu servo, e continue abençoando, ó Deus, a Tua caminhada, abençoando a sua família e o seu lar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor para a igreja, amém? Que a paz de Cristo continue a reinar conosco e em nós. Estávamos ali falando sobre a lição, a revista desse trimestre, que fala de recomeço. E é muito importante que tenhamos em mente a ideia de recomeço, porque a vida é um ciclo de recomeço. A vida é um ciclo de recomeço. Podemos intitular várias reflexões, mas a vida é um ciclo de recomeço. E seremos breves na palavra dessa manhã, que se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 22. Tem como projetar para a gente, para ajudar aí, irmão Felipe? Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 22. Leamos. Tem como subtítulo: Jesus aparece aos 11. Só Jesus aparece aos 11. Não vou falar da incredulidade de Tomé, porque eu não vou falar dele. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, a saber, o domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É sobre esta palavra do Senhor que iremos meditar nesta manhã. O cenário é de medo. O cenário é de desconstrução.
agora aqui, 11 líderes, 11 alunos, 11 seguidores do mestre, estavam acuados, cada um acometido com a sua vergonha, com a sua frustração. Um negou 3 vezes, mas todos fugiram, com exceção de João, que ficou juntamente com Jesus, com Maria, ao pé da cruz, tirando aquele discípulo amado que ficou, que achou graça aos olhos do Pai, de poder estar ao lado de Maria, ao pé da cruz de Jesus. Os 10 fugiram. Há uma ênfase de que Pedro negou 3 vezes, mas todos negaram, porque todos fugiram. No Evangelho de Marcos, ele tem uma sutileza, e quando falo do Evangelho de Marcos, a gente fala de João Marcos. Esse era o nome completo de Marcos, João Marcos, sobrinho de Barnabé, né? E também evangelista naquela época, de um breve desentendimento em que houve entre Barnabé e Paulo, por conta de viagens missionárias, em que eles foram ali espancados, sofreram maus tratos, e João Marcos, não estando ainda espiritualmente preparado para aquele tipo de provação, quando o Barnabé e Paulo disseram que iam novamente, ele falou: olha, não vou não, nessa eu não vou voltar para casa, e voltou para casa. E mais tarde, quando Paulo resolve visitar as igrejas que foram fundadas, as comunidades que foram fundadas pela palavra do Senhor, pelo Evangelho do Senhor, logicamente Barnabé disse: agora nós vamos levar João Marcos conosco. E Paulo: não, ele foi frouxo da primeira vez, ele não aguentou a provação da primeira vez. Não, mas vamos levar. Não, faz o seguinte, você leva ele com você, que eu vou levar Silas comigo. Foi aí que Silas aparece como companheiro de Paulo, e vai parar lá na prisão, lá em Atos 11, né? Versículo 36, aonde o carcereiro de Filipe quer se matar, e o Senhor, ele pergunta: o que eu preciso para ser salvo? Crê, aceita Jesus Cristo, né? Crê em Jesus Cristo como seu Salvador e serás salvo, tu e a tua casa. E a gente vê esse contexto. Mas é maravilhoso como João Marcos, no seu Evangelho, ele relata um fato que só está no Evangelho dele, que quando Jesus é preso no Getsemane, que é o jardim da prensa, o jardim do sofrimento, porque Getsemane era o lugar onde prensava a oliveira para extrair o azeite. Pegava-se a azeitona, né, que era fruto da oliveira, prensava ali para tirar o azeite. E Jesus, ele sofre naquele jardim com o nome de Getsemane, que quer dizer o jardim da prensa, o jardim da angústia, o jardim do sofrimento. E a gente consegue ver aqui claramente que na hora da prisão, há relato no Evangelho de Marcos, que um determinado jovem, para escapar daqueles que estavam prendendo Jesus e prendendo a todos, ele larga o lençol que estava em volta do seu corpo, o manto, e corre nu. É o único evangelho que relata isso. É muita peculiaridade nessa narrativa, de que alguém fale de alguma coisa que nos outros evangelhos não se falam. Mas por que não fala? Porque esse indivíduo que corre pelado é o próprio João que escreve o seu evangelho. Porque quem melhor, diácono Josimar, para narrar um fato do que o próprio autor? Você saberia contar a história da minha vida, Débora? Mas da sua você sabe. É a história de Marcos. Então a gente está falando aqui da história de 11 que estavam acuados, estavam frustrados, estavam lidando com suas decepções, estavam lidando com seus sofrimentos, estavam lidando com suas emoções abaladas. E eles precisavam de algo sobrenatural na vida deles naquele momento.
Eles haviam começado uma obra, eles haviam curado, eles haviam feito maravilhas, milagres, sinais, prodígios, em nome de Jesus, porque assim Jesus os enviou. Mas agora estavam aqui, em um cenáculo, acuados, estremecidos, com tudo que aprendeu do mestre, posto à prova. Por que ele morreu? Por que isso aconteceu? Pastor, está especulando? Não, eu estou afirmando, porque o único que teve coragem de tomar uma atitude, de mostrar ignorância, foi Pedro. Por quê? Quando Malco lança a mão de Pedro, lança a mão de Jesus, o que Pedro faz? Pedro, discípulo, estudioso, homem muito simples, pescador, era o único que tinha como utensílio de pesca em sua cintura o quê? Um remo. Ele tinha uma espada. Lembrando que não era a espada de ataque, aquela longa. Era uma adaga, que era uma espada menor, que a gente chama de espada de curto alcance, de defesa. Mas era uma espada. E com essa adaga chamada espada, Pedro se lança contra Malco, chefe da guarda do templo, e lhe arranca a orelha. Acho que Pedro devia ter em mente, eu falei, Senhor, eu não vou te deixar. Estarei com o Senhor onde o Senhor estiver. Se é para morrer, vou morrer junto, né, Simar? Mas aí Jesus vai lá, para. Quando Jesus fala para, desmonta Pedro. Pedro já não entende mais nada. Vai lá carinhosamente, pega a orelha de Malco. Malco está lá, coitado, num sofrimento que não tem nem como imaginar. Se você disser assim, eu imagino, eu digo que é mentira. Deixa alguém cortar a sua orelha, que aí você vai imaginar. Você só sabe a dor do outro se passar pela mesma dor, amém? Eu sei o que é uma dor de dente, porque já senti. Agora, se você nunca sentiu, não tem como dizer. Como que você pode dizer que você sabe a dor do outro, se você nunca passou por uma emoção semelhante? E aí Jesus vai carinhosamente e pega a orelha de Malco, coloca no lugar e diz, guarda essa ferramenta, porque olha, quem usar ela, viverá por ela. Aquele que viver pela espada, lançar a mão da espada, vai ter que viver pela espada. E aí Pedro se desorienta. Pedro fica sem saber o que fazer. E agora? Mesmo tendo visto que quando eles chegaram para prender Jesus, Jesus pergunta, a quem buscais? E eles respondem lá, a Jesus, o chamado Nazareno. Jesus fala o quê? Sou eu. E eles caem no chão. O texto fala isso claramente, que a multidão, a turba cai. E de novo Jesus pergunta, a quem vocês procuram? A Jesus. Ele, sou eu. E eles caem novamente. Mesmo vendo aquilo, eles estão tão despercebidos que eles não percebem que Jesus, em sua natureza divina, está mostrando a autoridade. Olha, isso é permissão, isso é vontade do Pai, é para que isso se cumpra. Há um propósito nisso. Mas a gente no sofrimento não consegue ver propósito de Deus, amém? No sofrimento a gente não consegue glorificar a Deus. No sofrimento não conseguimos enxergar o propósito de Deus. No sofrimento a gente só enxerga o sofrimento. E, na maioria das vezes, junto com o sofrimento, a murmuração, que é muito comum. Louvor em boca de crente, às vezes, ou de qualquer pessoa, é naquele momento em que as coisas vão bem. Eu estou tão feliz que eu vou compor. Aí eu sei que a irmã gosta de compor, né? Gosta de música, né? Quem não gosta de música, né? Então, eu vou compor. Mas você já viu alguém compor triste? Pode até compor, mas é música de sofrimento. Quem sofrendo vai compor uma música alegre? A palavra diz, quem está triste, ora. Quem está alegre, celebre. Né? Porque cada momento é peculiar de cada pessoa. E aqui essas 11 pessoas estão na mesma perspectiva de Pedro, desorientados. Eles estão agora sem saber, o mestre morreu, e aí? O homem que andou sobre o mar, o homem que trouxe mortos à vida, o homem que abriu a visão aos cegos, deu voz aos mudos, deu audição aos surdos.
recuperou pessoas com deformidades no seu corpo. Esse homem agora está morto, e agora? O que nós vamos fazer? O que será de nós? Mas olha, não pense vocês que recomeçar é privilégio do homem, não. Recomeçar é propósito de Deus, amém? Você pode falar isso comigo? Recomeçar é propósito de Deus. Recomeçar sempre foi propósito de Deus. Observe que eles estão reunidos no cenáculo, no mesmo cenáculo da Santa Ceia, da última ceia. A inocência é tão grande que eles foram se esconder em um lugar que, se Deus não os guardasse, obviamente eles seriam presos. Qual foi o lugar da última reunião? Cenáculo. Foram presos no monte do sofrimento, no Getsemane, ou Getsemane, como vocês queiram, porque no grego não existe G, é G. Então o que acontece? Foi preso lá, aonde possivelmente estariam escondidos esses seguidores do mestre. Você procuraria onde? No último local que foi visto. Eles estavam no último local que foi visto, pela última vez. Mas o sofrimento também, ele nos tira a razão. O sofrimento abala a nossa estrutura emocional de tal maneira que a gente deixa de ser racional e passa só a ser emotivo. Passa só a olhar para si e autovalorizar esse sofrimento. Como isso está demais, como isso está tirando a minha alegria de viver, como isso está me tirando a dignidade, como isso está me fazendo inferior diante daqueles que me observam, como isso está me impedindo de crescer no trabalho, secular, no trabalho da casa do Senhor, como isso está me impedindo disso, daquilo e daquilo outro. Na verdade, nada está nos impedindo, a não ser a falta de entendimento que recomeçar é propósito de Deus e não do homem. E nós vamos entender por que recomeçar é propósito de Deus e não do homem. Amém? Estando os 11 reunidos, a primeira palavra que Jesus fala para os 11, estando tudo fechado, ele diz o quê? A paz seja com vocês. Primeira coisa que eles precisavam era de quê? Paz. Mas que tipo de paz é essa? Paz de espírito. Porque espírito atribulado não consegue pensar direito. Paz esteja com vocês, ou paz seja com vocês. E dizendo isso, Jesus mostrou, olha só, está vendo? Sou eu, olha a mão, olha os pés, olha o lado, sou eu. E ainda assim eles estavam estremecidos. E Jesus diz para eles, olha, sou eu, olha aqui. E eles se alegram. Se vocês forem ver no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, que a gente vai falar mais no finalzinho, mas no Evangelho de Lucas e de Marcos, vocês vão ver que faltava entendimento, faltava esclarecimento acerca do que Jesus lhes havia ensinado o tempo inteiro, que havia feito deles seus discípulos, que havia tornado eles em seus apóstolos, seus emissários enviados. E aí Jesus diz novamente, paz seja convosco. E aí Jesus acrescenta essa paz. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E aí o próprio João, ele dá uma pausa e diz, e havendo dito isto, assoprou sobre eles o Espírito Santo. Agora projeta para mim, Felipe, Gênesis 2:7, por favor. Eu gostaria que a igreja lesse, vocês podem ler? Conseguem ler?
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma consciente. Alma vivente é alma consciente. Aqueles seguidores, aqueles enviados, emissários, que quer dizer apóstolos, eles estavam com a sua consciência turbada, eles estavam confusos. Estudaram com Jesus, estavam ali na academia das academias, na faculdade das faculdades, com o doutor dos doutores, e ainda não haviam entendido nada. Fico me perguntando quantas vezes entre eles não recitaram Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Será que eles não recitaram isso tantas vezes? Olhando para ele, não tinha aparência nenhuma, para a gente olhar e dizer assim, o que tem de especial nesse homem, para que ele seja divino? Mas verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seu sofrimento, nós fomos curados. A palavra é curado. Cura é um processo de saúde estável. Não é um tratamento, não. Cura é cura mesmo. Quando você está curado, você está curado. É a cura da alma. Mas olha bem. E formou o Senhor Deus, né, do pó da terra, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, ou da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu já falei para vocês uma certa vez, que o sopro ali, em hebraico, se pronuncia por roá, que quer dizer hálito. Vento, ou aspirar, ou até mesmo, né, é como se fosse baforar algo, ou soprar mesmo. E é dessa forma que Deus introduz no homem a consciência. É dessa forma que Deus distingue o homem e lhe atribui condições de semelhança a ele, a qual estudiosos chamam de imagem de Deus, ou em latim, a imago Dei. Imagem de Deus que a gente pode entender por características que Deus tem em sua natureza e que Ele resolve compartilhar com a gente. Amor, bondade, sinceridade, espiritualidade. Deus é espírito, nós temos espiritualidade. Deus é o Espírito, Deus não é um Espírito, é o Espírito, Pai de todos os Espíritos. Mas nós somos espirituais. E Ele sopra nas narinas do homem algo mais do que a vida. Porque os animais tiveram vida, mas não tiveram o sopro consciente de Deus. E Jesus aqui vendo que estava faltando consciência das Escrituras, consciência dos ensinamentos, consciência de tudo que Ele ensinou, Ele sopra novamente. E Ele diz, recebam agora o Espírito Santo. Ah, pastor Rogério, esse Espírito Santo não é aquele de Atos 2, a descida, a teofania, a glossalia, né? As várias línguas faladas dos povos que ali estavam, que eram estrangeiros de cultura, de natureza dali. Não, não tem nada a ver com isso. Entendam que lá, você está vendo uma selagem geral do Espírito Santo, inaugurando o seu ministério e a igreja. Mas o que Jesus está fazendo aqui é algo restaurando o apostolado, a pedra fundamental, que ele diz, olha, Pedro, quem eu sou mesmo? Olha, Senhor,
Eu falei que o Senhor é o Cristo, é o escolhido, é o ungido de Deus. Muito bem, Pedro, porque essa consciência ou revelação, isso não é coisa do seu coração, não. Isso foi o Pai que te fez saber. Foi o Pai que colocou essa conscientização em você. A sua razão teve essa consciência de que eu sou o Filho de Deus. E eu te digo que sobre isso, sobre essa consciência, sobre essa pedra, essa fundação sólida de consciência de que eu sou o Filho de Deus, como está lá em João 4, né? João 3,16, que o amor de Deus é tão desconhecido ao nosso entendimento, que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. E Ele pega 11 discípulos, 11 seguidores, atordoado, com a consciência obscurecida pelo medo, que é natural a todos nós. Quem é que não tem medo? O irmão falou aqui sobre uma irmã muito querida, que repousa na glória, e que os entes queridos estão saudosos, estão enlutados. E aí o irmão fez um paradoxo, infelizmente ou felizmente, depende da forma em que a família está vendo. Mas quero vos dizer que o dia que o Senhor me levar, estando eu aqui com os irmãos, não digam infelizmente, digam glória a Deus, amém? Digam aleluias, porque nós não estamos aqui para ficar aqui, nós estamos aqui para anunciar aquele que veio nos resgatar do pecado para levar para Ele. João 14 diz, no versículo 1 e 2, Jesus fala: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar o lugar de vocês. Mas adianta Ele ir preparar o lugar se ninguém quer ir? Vai preparar o lugar para fazer o quê? Ficar um monte de kitnetes celestiais vazia, né, Kíssela? E fica o Pai lá em cima, ó, esperando a boa vontade nossa. Quando será que Josimar vem, hein? Eu já mandei o anjo buscar umas 3 vezes, mas Simar foge, que é uma coisa terrível. Ele não quer vir. Não estou mandando ir não, tá, irmã? A irmã está dizendo, estou toda triste, está no canto. Não estou falando para o irmão ir não, tá, irmã? Fica tranquila, só ainda vai ter o esposo da senhora por algum tempo. Mas é a verdade. Você pergunta quem quer ir para o céu, todo mundo mãozinha levantada, dá até para fazer coreografia. Mas se pergunta quem quer morrer, o pessoal foge. Sentiu uma dor de barriga, comeu alguma coisa que não fez mal, começou, foi a primeira vez no banheiro, foi a segunda vez no banheiro, foi a terceira, desidratou, a pressão cai e começa a ficar com a vestinha escura, começa a ficar todo desequilibrado. Papai, mamãe, eu estou morrendo. Mas vem cá, você não é crente? Que medo miserável da morte é este? Você não sabe para onde vai, não? O cachaceiro quer morrer na cachaça. O maconheiro quer morrer na maconha. O mulherengo quer morrer no prostíbulo. E você que é salvo, infeliz, não quer morrer para ir para a glória? Ou eu estou falando besteira aqui? Nós somos o único povo que temos a certeza de para onde vamos. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se eu não levar. João 14, 6. E você está com medo do quê? Recomece. Recomeçar é propósito de Deus, não é vaidade do seu coração e nem do meu. Recomece quantas vezes for necessário. Vocês lembram de 2019? Lembram de entrada de 2020? Você lembra lá da Marquês, daquela como é que é? Marquês dessa porcaria, que o pessoal fala. É Marquês de Sapucaí, né? Mas alguns falam que é Marquês dessa porcaria. Aonde um personagem fantasiado de capeta arrastava um personagem fantasiado de Jesus Cristo. E a humilhação do cristianismo era bem enfatizada naquilo ali. Aonde o mal suplantava o bem, aonde o diabo vencia o Filho de Deus. E logo após isso, a resposta não tardou em vir. Até quem não faz carnaval está pagando por isso. E agora? Ninguém quer brincar de humilhar Jesus, não? Porque até quem não é crente está correndo, está chamando.
Tem gente chamando Jesus até pelo nome errado. Está igual aqueles filhos daquele sacerdote, aqueles 3, que chegou para o endemoniado e viu o camarada lá, o camarada virado no 600, endemoniado, entendeu? Do fio do cabelo, a raiz do pé, a planta do pé. Fulano, é os 3 certinho. Está vendo ali? Vamos resolver essa situação. Papai é sumo sacerdote, nós fazemos parte da turba sacerdotal, nós somos a elite religiosa de Israel. Vamos resolver isso. Vamos lá. Espírito imundo, em nome daquele que Paulo prega. Olha só que derrota. Em nome daquele que Paulo prega. Eles não sabiam nem qual era o nome daquele que Paulo pregava. E quanta gente tem feito isso? Em nome daquele que o pastor João prega, em nome daquele que o pastor Rogério prega, em nome daquele que Edson Calda prega, que o irmão Josimar prega, que o irmão Valdir prega. Mas será que em nome daquele que eu prego, eu vivo? Eu conheço? Porque Paulo pregava a quem conhecia. Ele dizia que ninguém me perturbe, e que ninguém me critique, e que ninguém me censure, porque eu trago em mim as marcas do testemunho. Quais são as marcas que nós estamos trazendo em nossos corpos? Quais são os tipos de testemunho que nós temos deixado para este período de pandemia? Qual é o testemunho que o salvo dá quando o ente querido parte e que o ímpio vem à igreja e vê? Pastor, o senhor está querendo dizer que eu não posso ter emoções? Longe de mim. Quem sou eu? Eu me lembro semana passada, o irmão Alexandre dizer que o senhor levou uma filhinha. E quem me conhece aqui de longa data, como o Felipe, né, que eu conheci ainda usando bermuda, hoje já é pai de família. Eu conheci Felipe andando bermuda com condições de subir pé de árvore. Eu acho que hoje não dá, né, Felipe? Está difícil. Mas, pois é, conheci Felipe em plena forma de Felipe. Tem rostinhos aqui que para mim são novos. Papai Ayrton lá era um menino novo, ainda fazia embaixadinha ainda com as 2 pernas. E a grande verdade, meus amados, é que há 10, 11 anos atrás, o Senhor nos deu também um filho. Isaías Emanuel é o nome dele. Nasceu, no 5º mês de gestação complicou, no 6º mês de gestação a minha esposa teve que ser internada, e ficou internada até o 7º mês de gestação, teve complicações de toxoplasmose, teve complicações de eclâmpsia, e eu recebi uma ligação do hospital que é o menino eu já sabia que era. Mas, olha, é um prematuro, mas é um prematuro saudável. Você já viu prematuro saudável? Eu nunca vi. Mas tudo bem. É um prematuro saudável. Fiquei alegre, na época, meu genro, né, que eu digo que é filho genro, Lucas, que hoje é casado com Mariana, que todo mundo aqui eu acho que conhece, falou assim, ficou alegre junto comigo, né? 1 hora depois eu recebo um telefonema da mesma instituição, da UTI NEL, me dizendo: olha, pai, seu filho já nasceu muito malzinho, já nasceu fazendo 3 paradas cardiorrespiratórias. A primeira, ou seja, a segunda informação não bate com a primeira, que era um prematuro saudável. E a gente quer dizer que, infelizmente, ele não resistiu. E a gente tinha sonhos para Isaías Emanuel, a gente tinha projetos para ele. Era filho da minha velhice. Eu estou com 52. Eu estava com 42. Minha esposa é mais nova do que eu, 6 anos. Ela estava com 36. Mariana estava com 18 anos nessa época. Olha só, uma criança depois de uma caçula de 18 anos. Olha a expectativa, eu já havia preparado tudo. Irmãos, eu como pobre, que todo mundo sabe que eu sou pobre, eu sou técnico de enfermagem, eu sou assalariado.
a gente havia feito tudo que estava ao nosso alcance, para a gente poder fazer com que tudo corresse bem, para o nascimento do Isaías, para que tudo desse certo. Mas mesmo a gente se esforçando, mesmo a gente fazendo tudo direitinho, as adversidades acontecem. E ali o Isaías faleceu. Eu me lembro, eu nunca neguei para os irmãos aqui, que eu sou batista há 15 anos, mas eu sou cristão há 30. Eu vivi 14 anos e pouco na Assembleia de Deus e 15 anos aqui. Então soma 30 anos. Irmãos, e só há Deus e denominações. E a gente cultua em cada denominação de acordo com aquilo que a gente aprende de cada denominação. Mas a Deus se cultua conforme Deus habita em você pela pessoa do Espírito, amém? Só tem um lugar aonde a denominação não pode interferir, é na sua adoração, é na sua forma de se relacionar com Deus. Porque às vezes, você chega aqui em cima do altar e fica todo travado, fica todo deslocado, não sabe o que fazer. Imagine trazer um pastor assembleano pentecostal para pregar nesse altar. Ninguém dorme na igreja. E sem contar que a maior parte vai sair daqui surda. Mas isso para eles lá é normal. É anormal para a gente. Pastor, o senhor está querendo dizer que o senhor veio de lá? Sim, vim de lá. E saiu de lá por quê? Pergunte a Deus, foi Ele que me tirou. Se há uma confusão, não foi eu que arrumei. Eu só obedeci. E teve concílio, eu passei no concílio aqui. Não teve jeitinho não, quem estava aqui viu. O nosso pastor presidente viu. E você é o que é hoje? Hoje, como confissão doutrinária, eu me considero batista. Mas como cristão, eu me considero adorador, amém? Glória a Deus, igreja. Porque a adoração não tem limite. A adoração acontece na esfera da consciência. A adoração acontece na esfera do querer, do amor, do relacionamento, dos sentimentos entre você e Deus. Esses 11 precisavam recomeçar. Mas como recomeçar sem que o entendimento fosse aberto? Como recomeçar sem saber por onde eu caí? É necessário ficar de pé aquele que está caído. A palavra de Deus diz: e tu que está deitado, fica de pé, que eu quero falar contigo. É assim que a palavra de Deus diz. Deus não fala caídos, Deus não fala deitado. Deus a todos que chamou, mandou ficar de pé. Samuel, ainda um garoto, estava dormindo. E Deus, Samuel, ele, oi, estou aqui. Ih, o velho ali está me chamando, vou lá ver o que o velho quer, né? Velho, cheio de reumatismo, tem as suas condições, as comorbidades da idade, né? Vou lá ver o que o sumo sacerdote quer. O que o senhor quer, seu Eli? Menino, vai dormir, não me apurrinha não, você já sabe que velho tem insônia, já dorme pouco. E lá vai Samuel dormir de novo. E Deus vai, Samuel, eu fui lá agora mesmo e disse que não estava me chamando, mas eu vou lá por obediência. Oi, seu Eli, o que o senhor quer? Menino, eu já falei com você, me deixa dormir, por favor. Volta Samuel de novo. Eu acho que aí Samuel é que ficou com insônia, né? Meio perturbado. E aí Deus, Samuel. Aí na segunda vez, o velho Eli estava tão perdido nos seus afazeres, nos seus ritos religiosos. Vocês querem ver coisa que mata a alma do cristão? Religiosidade. Você quer ver uma coisa que me deixa morto espiritualmente falando? É quando alguém diz que quer vir congregar na minha igreja porque parece muito com a dela. Irmãos, não tem igreja igual. Sabe por quê? Porque nem os dedos da mão são iguais. Seus dedos são iguais? O polegar é igual ao minguinho, o mínimo? O polegar é igual ao indicador, o médio, o anular?
Não, são diferentes. E por que igreja tem que ser igual? Mas nós temos essa ideia de que igreja tem que ser igual. Se uma igreja em determinada área prospera, a daqui também tem que prosperar. Mas você já parou para avaliar a questão geográfica? A questão econômica? A questão cultural? Porque tudo isso influencia. Ou não influencia, irmão Josimar? Você quer me dizer que uma igreja lá dentro do Sentinela do Imbé, num lugar onde tem sucuri, onça, sabe-se lá Deus, que eu nunca entrei, vai prosperar igual uma igreja aqui, no miolo de Goitacazes? Não tem como, irmãos. A não ser se você fizer a Arca de Noé lá, e a bicharada vai cultuar. Porque tem pessoas, mas é um lugar de mata, é um lugar de preservação ambiental. Eu tenho certeza que se eu convidar Felipe para a gente ir em Sentinela do Imbé, passar lá uma caminhada como daqui em Vila Romana, só em mata fechada, o irmão não vai comigo, vai? Ainda tem um negócio, reza a lenda, diz o antigo, que a gente fica arrastando um galinho de mato, né, irmão, ai meu Deus, bateu a amnésia aqui agora. Irmão Vanildo, a gente tem que ir arrastando um galinho de mato atrás, que se a onça quiser pular de cima da árvore, ela pula em cima do galho, não é isso, irmã? Não pula em cima da gente. A gente não pode esquecer disso, hein, irmão? Senão, nós estamos perdidos. Porque a onça pula em cima do último. E agora, depois que a onça pulou no galho de árvore, e a gente está lá cultuando, eu e o irmão, nós dois lá, cheio do Espírito Santo, lá, só no glória a Deus, né? No reteté batista, como diz o povo. E para voltar agora sabendo que a onça está esperando. E outra, não tem árvore onde você está, nem galho para você puxar. E como é que você vai puxar se você está indo de frente agora? A onça já pulou onde tinha que pular. Irmãos, nós temos que entender essas coisas. Recomeçar é propósito de Deus. E recomeço é para quem está caído. Caído emocionalmente, caído afetivamente, caído psicologicamente, caído fisicamente. Mas a questão é, você tem que reconhecer. E reconhecer é reconhecer dependência de Deus. E a dependência de Deus, como está ali em Gênesis 2:7, em que Deus sopra, Deus faz o homem do pó da terra. Deus pega Adão de Adamá, que é a terra. E a palavra Adão é a junção de duas palavras. Adamá, que é terra, e Dan, que é sangue. Então é o sangue vermelho da terra. E Deus então pega do sangue vermelho da terra e sopra em suas narizes o fôlego da consciência, para que ele possa se relacionar com essa pessoa, com esse indivíduo, para que essa pessoa possa lhe prestar culto quando a voz do Senhor lhe visitar no jardim. E a gente sabe muito bem que em determinado momento Deus vai falar e chama Adão, e Adão diz, o quê? Estou aqui. Aonde, Adão? De trás das árvores. Pique esconde, Adão? Não, Senhor, sem roupa. Ué, mas estava sempre sem roupa. O que mudou? Estava sempre sem roupa. O que mudou? O que mudou, irmão Valdir? Não estava sempre sem roupa? Há estudiosos que ficam especulando que Adão e Eva tinham uma auréola, tipo, uma áurea tipo algodão, tapando as suas vergonhas. Isso é um absurdo. É a mesma coisa de especular que Adão não tinha umbigo. Gente, por que Adão não teria umbigo? Que idiotice. Vocês me perdoam, sou obrigado a dar risada. Irmão, eu posso beber essa água aqui? Estou terminando já, tá, meus amados? Às vezes você que está aí, né, no seu lar, você deve estar pensando assim, esse pastor é louco. E mais doido é o pastor dele, que escalou ele para pregar. Mas, meu amado, se eu estiver falando alguma mentira, pensem em seus corações, reflitam. O que eu estou falando de mentira? O que eu estou falando de errado aqui? Eu só estou pregando de um jeito diferente, prático. Qual foi a sua oração? Que ele seja simples. Não foi isso que você pediu? Mais simples do que isso dá para ser? Eu estou sendo simples.
Não tem esboço aqui não, é a Bíblia. Isso aqui é a revista da IBD. Recomeçar, reconhecer a dependência de Deus. Ali, o homem está totalmente dependente de Deus. Por quê? Porque Deus joga seu hálito de amor, seu hálito divino no homem. Deus agora ele quer se relacionar. Num caso de afogamento, existe manobra de reanimação, não é isso, irmão Josimar? E uma dessas manobras é colocar a pessoa que está ali sob uma condição de afogamento, numa determinada posição, e soprar. E por que sopra? Para fazer uma expansão pulmonar e a pessoa expelir o líquido que está no pulmão. Não é isso? Com os bebês, os recém-natos, existe um aparelho de sucção, que eles colocam para aspirar boquinha e narinas, para tirar mecônio. Vocês sabem o que é mecônio, né? Mecônio são fezes do neném que fica dentro da bolsa. Da bolsa, né? Daquela bolsa ali da placenta, e que fica ali, que a criança, quando está perto de nascer, rompe-se algumas membranas e a criança ingere mecônio, via nasal e via oral, ou seja, narinas e bocas. E há uma manobra muito interessante, que a gente, quando é criança, pensa que os médicos são perversos, que é botar a criança de cabeça para baixo, ir nas costas dar um tapinho, ou ir na popa dar um tapinho, não é isso? Já vi gente dizer, se fizer isso com meu filho, eu pego ele. Gente, aquilo ali é manobra, para que a criança possa expelir líquido de vias aéreas que estejam ali entre a válvula que a gente tem aqui, que a gente tem a epiglótica, é uma válvula que arma e desarma para deglutir e para respirar, para que a gente possa expelir aquele líquido. E para a criança também chorar, porque choro fortalece o pulmão. A criança, quando chora, ela demonstra que ela está bem fisicamente, que ela está bem com a sua função respiratória. Deus ali não está fazendo diferente. Deus está pegando um corpo inanimado, bem formado, e jogando o hálito divino nele, jogando o vento, o ruar dele nele. Jesus aqui não está fazendo diferente. Jesus está aqui soprando nesses discípulos entendimento, conhecimento. Quando Jesus diz, recebam agora o Espírito Santo, Jesus está dizendo, recebam agora o mesmo entendimento que me liga ao meu Pai, o mesmo entendimento que faz com que eu soubesse o tempo inteiro que eu iria sofrer, que eu iria estar angustiado, que eu iria transpirar sangue naquele monte da prensa, mas que valeria a pena, porque seria por vocês e por todos que vieram antes e virão depois de vocês. E aí no Evangelho de Lucas, vocês vão encontrar lá, e foi aberto o entendimento acerca das Escrituras que ele tinha que sofrer para que tudo se cumprisse. E aí a gente vai para Mateus. Mateus, aonde no capítulo 28, no versículo 18, Jesus diz, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Entendimento. Quando se fala em Espírito Santo, a ideia que tem é que eu vou falar em línguas. E daí se eu falar em línguas? A criança fala em línguas. Não fala não? Gugu e Dadá não é uma língua não? É o quê? Está rosnando? Está latindo? É cachorro? É a língua da criança. Não é não? É como é que a mãe sabe que a criança tá com a fraldinha molhada, está com a fraldinha suja? A criança protesta de alguma forma. Paulo diz em Coríntios 13, se eu ignorar o sentido da linguagem, eu serei ignorante. Porque se o sino toca, ele está avisando alguma coisa. Se a corneta toca, está avisando alguma coisa. A questão é, você está com o seu ouvido preparado para entender
a linguagem dos sinais, a linguagem sonora dos símbolos, nós dizemos que tudo quanto tem fôlego faça o quê? Mas durante muitos anos, bateria era coisa do diabo. Guitarra, então, aquele negócio que você faz aqueles shapes, né? Faz aqueles power chord, aquelas coisas ali, era coisa do... Você já sabe, né? Hoje está tudo aqui. Quantas pessoas sofreram punição por conta disso? Nós aqui temos um diácono aqui já senhor de idade, que reza a lenda, né? Irmão Zé Amaro, que era um craque aqui da igreja, do time aqui, da usina aqui, mas que teve que escolher entre o futebol, não é isso mesmo, Vanildo? Entre o futebol e a igreja. Ele escolheu a igreja, ele escolheu Jesus. Jesus proibiu o Zé Amaro de jogar bola? Não. A igreja proibiu o Zé Amaro de jogar bola. A igreja da época. Igreja de Deus em Goitacazes. Não seja religioso, seja cristão, seja salvo, seja sal, seja luz. Reconheça a dependência de Deus. Se arrependa, tenha arrependimento, porque o arrependimento promove, sabe o quê? O recomeço. O arrependimento é a única coisa que me faz virar para Deus e dizer: Senhor, me socorre e me ajuda, porque eu não sei como fazer isso sozinho. Jesus disse lá em João 15, eu sou a videira, vocês são as varas, sem mim vocês não podem fazer nada. A outra coisa é a gratidão. Depois do reconhecimento, depois do arrependimento, para recomeçar, gratidão, ser grato a Deus, porque Ele está me dando uma outra chance, não é uma segunda chance. Deus te dá quantas chances for necessário, porque enquanto há vida, há esperança. Então não é segunda, terceira, nem quarta chance. Deus te dá quantas chances forem necessárias, para que você se salve e não se perca. A gratidão é o que nós temos que apresentar a Deus. Então, é tempo de recomeçar, dando testemunho, como Mateus fala, porque Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vão, ensine, testemunhe, dê testemunho. E é isso que a gente precisa fazer, amém? A gente precisa ser testemunho, dar testemunho, viver realmente, de forma consciente, o amor de Deus e o viver do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Fiquemos de pé para encerrar, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, meu Deus, pela palavra do Senhor nesta manhã. Te louvamos por tua igreja neste lugar. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja com o nosso pastor e seus familiares, meu Deus, com a sua família. Que o Senhor esteja, meu Deus, com cada irmão, Senhor, com cada obreiro da tua casa neste lugar. Que o Senhor esteja com os enfermos da tua casa, meu Pai, agindo na vida de cada um, segundo, meu Deus, a tua vontade e o teu amor. Pai, que o Senhor esteja abençoando de forma, Senhor, necessária e absoluta, meu Deus, o nosso país, para que o mesmo seja governado, meu Deus, em temor, no princípio do Senhor. Abençoa o nosso município, Senhor, nesse recomeço, meu Pai. Pai, que estejamos olhando mais para o Senhor e menos para as dificuldades. Senhor, que possamos ter consciência, Senhor, reconhecimento que a dependência do Senhor é o que nos faz fortes e firmes. O arrependimento é o que nos faz, meu Senhor, olharmos para Ti e, orientados pelo Teu Espírito, voltarmos para o caminho dos Teus braços e sermos gratos ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor faz por nós e por isso nós estamos alegres. Pai, abençoa a Tua igreja em toda a terra. Por isso nós te pedimos, por isso nós te agradecemos e nós te glorificamos. Que o amor de Deus, que a graça que há somente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as ricas consolações do Espírito Santo seja com a nossa igreja e com toda a igreja de Deus sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém.
em oração silenciosa estamos dispensados. Um bom domingo, né? E que Deus os abençoe.